5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração. Mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve. Eu não tenho dúvida nenhuma hoje de que, ao lutar pela escola pública, ao lutar pela educação de adultos e não só pela alfabetização, nós não podemos fazer isso longe dos movimentos sociais populares. O programa Alfabetização Cidadania foi um programa de educação de jovens e adultos que aconteceu nos anos de 1991 e 1992 em São Bernardo do Campo, mantido por meio de convênio entre a Prefeitura e o Instituto Metodista de Ensino Superior. O programa era coordenado pela Comissão Municipal de Alfabetização, formada por representantes de professores, educandos, da Prefeitura e por 57 movimentos populares do município, entre os quais sindicatos, Sociedade Amigos de Bairro e igrejas de diversas denominações. O PAC nasce em um período de agitação política e extrema desigualdade social, com cerca de 20% da população brasileira analfabeta, segundo o censo de 1991. O conceito do PAC era de que os movimentos populares visam organizar a população para melhorar as condições de vida da sociedade. Vinculá-los à educação potencializaria as ações dos movimentos populares, proporcionando uma pedagogia efetivamente transformadora. Em 1992, último ano do programa, o PAC tem 125 salas de aula e cerca de 4.030 educandos. Números altos que podem ser creditados à grande participação dos movimentos sociais populares. O PAC e os demais movimentos socioeducacionais que se deram na esteira da construção da Constituição Federal de 1988 decorre de uma cultura do trabalho que se organizou como movimento sindical e movimento popular muito além do movimento cultural em si, que era uma gente que repensa a República, participa do processo constituinte, mas não tinha direitos culturais garantidos. No ano de 1988, nasce em São Bernardo do Campo o programa Alfabetização Organização Popular, fruto do esforço de movimentos sociais organizados no Instituto de Educação e Comunicação Popular, mantido por meio de convênio entre o Clube de Mães da Favela do Parque São Bernardo e a Fundação Educar, entidade do governo federal que surgiu em substituição ao Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. Para dar aula no programa, o monitor era indicado por movimentos sociais da cidade e deveria estar atuando ou se comprometer em atuar nessas organizações. O programa se iniciou no Parque São Bernardo, Jardim Silvina, Parque Seleta, Vila Esperança e Ferrazópolis, e atingiu diversos bairros da periferia da cidade. Os monitores do programa Alfabetização Organização Popular formaram a coordenação do programa Alfabetização Cidadania, o PAC. Então, teve assim, a iniciativa parte um pouco com a contribuição da igreja, né? E a partir dali foi crescendo
várias outras turmas, né, pela cidade. Então foi um momento que eu também ingressei nesse movimento, né, e por um período a gente trabalhava durante o dia, né, eu trabalhava em empresa, e à noite eu ia dar aula para aquelas pessoas que não tinham tido acesso. Em 1989, com a posse de Maurício Soares do Partido dos Trabalhadores como prefeito de São Bernardo do Campo, a comunicação do poder municipal com os movimentos sociais é ampliada. No caso da prefeitura de São Bernardo do Campo, um dia depois da nossa posse, nós começamos a pensar em alfabetizar um grupo significativo de trabalhadores da prefeitura, trabalhadores e trabalhadoras. Nós encontramos cerca de 800 pessoas que ou eram um analfabetismo funcional gravíssimo, ou realmente tinham entrado, um pouco por razões politiqueiras, num outro momento, sem preocupação com cursos, e eram analfabetos. Começamos a criar um movimento com apoio de funcionários, voluntários, chamado PANJA, que alfabetizou, se não os 800, muito próximo disso, até o momento em que a gente não teve mais alunos. Assim, os participantes do Instituto de Educação e Comunicação Popular redigem um projeto para firmar convênio com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, uma vez que a Fundação Educar havia sido extinta no início do governo de Fernando Collor de Mello, ficando a cargo dos estados e municípios da federação o investimento em educação de jovens e adultos. A partir da vontade da sociedade civil organizada, representada por 57 movimentos sociais e com as mudanças requeridas pelos vereadores de São Bernardo do Campo, é aprovado na Câmara o programa Alfabetização Cidadania, em 1991. Eu acho que o PAC, um programa de educação que nasceu um pouco do sonho de construir uma sociedade justa, solidária, harmônica, participativa, no momento em que a gente estava aí ainda sob a influência da ditadura militar, a gente queria buscar aí uma sociedade mais livre, uma sociedade que as pessoas mais carentes pudessem estar incluídas no processo. O PAC em si era um resgate mesmo da cidadania das pessoas. A intenção era que não só os alunos, mas as famílias deles, os amigos, o entorno de onde eles viviam se transformassem, como cidadãos, como agentes da sua própria história. Foi uma experiência nova. O PAC, como era chamado, surge da vontade popular por alfabetização, cultura e movimentação política, na busca pelos direitos essenciais do cidadão. A questão é que PAC, para nós, o movimento social exigiu isso. PAC, para nós, teria de ser o menos funcionalista possível e o mais dialético possível. Isto é, PAC para nós era uma maneira de associar homens e mulheres que perderam o tempo escolar, ou que foram afastados do universo escolar por tantos motivos conhecidos na sociedade brasileira injusta e desigual, mas que eles se animassem à maneira da antiga visão freiriana de que o ato de aprender é um ato profundamente cultural de conquista de direitos e de conquista de um novo código, que é o código do poder. Com sua organização, o PAC alcançava os educandos, seus familiares e a comunidade no geral, por sua proximidade e contato com a realidade destes, sendo figura importante a do coordenador regional. O município de São Bernardo do Campo
foi dividido para fins de coordenação em 6 regiões, sendo que cada uma delas contava com coordenador regional e orientador pedagógico. O coordenador, sendo parte de movimentos sociais, conhecia os educandos, suas necessidades e potencialidades, como também se pensava ser essencial para o papel do educador. No começo, a gente entendia que o professor deveria ser aquela pessoa que já estava inserido na comunidade, né, que conhecia os problemas da comunidade, que conhecia os alunos, né, que conhecia essa realidade, né, e essa pessoa devia estar atuando enquanto educador. Entretanto, como era um programa que estava passando por um processo de se transformar em políticas públicas, na medida que estava sendo absorvido pelo município, a gente acabou tendo que aceitar as regras do jogo. Naquele momento, as regras do jogo impostas pela Câmara Municipal era que o professor deveria ter o magistério. E para nós isso prejudicou bastante, né? Porque a gente queria desenvolver um programa de educação de jovens e adultos que vinculasse a questão da construção do saber acadêmico, claro, mas também a construção dessa percepção do aluno em relação à sua realidade, no sentido de promover mudanças, né? Isso foi um pouquinho difícil, mas a gente conseguiu, trabalhando com o professor, esse que tinha o magistério, né? E a gente percebeu isso no final, que ele também se integrasse nesse processo. Então a nossa dificuldade, por exemplo, de ter uma efetividade maior na nossa ação do dia a dia foi sem dúvida nenhuma isso, né? Os professores passaram por uma seleção pública e vieram de outros municípios, de outros locais. Então é até compreensível que aquela proposta assustasse, né? Porque eles não conheciam a região, muitas vezes dar aula no morro, por exemplo, era uma coisa que assustava um pouco, né? Se envolver com as discussões daquela comunidade trazia um pouco de medo também. As decisões acerca do funcionamento do programa eram tomadas pela Comissão Municipal de Alfabetização, com representantes dos movimentos sociais, alunos, professores e membros da prefeitura. Desta comissão saíam decisões fundamentais para o funcionamento do programa, como a forma de contratação dos professores e o regimento interno do PAC. As aulas aconteciam de segunda a quinta-feira, sendo a sexta-feira reservada para reuniões de planejamento e elaboração de material a ser trabalhado com os educandos. A gente tinha aula de segunda a quinta e na sexta a gente tinha reunião pedagógica. Eu, por exemplo, tinha um pessoal que era umas salas de aula que era aqui no Ferrazópolis, tinha na Vila Esperança, tinha na Vila do Tanque, tinha todo esse pedaço lá para cima. Então a gente juntava todos em um local só, todos os professores. E aí a gente discutia resultado e a gente discutia as propostas, né? As ideias de material. Ou tinha vezes que a gente tirava só para fazer, porque, por exemplo, nessa sexta a gente discutiu todo um texto que foi levado, uma avaliação dos alunos, mas não dava tempo de confeccionar. E a gente tirava a próxima sexta só para fazer material. Então, porque aí a gente já ia dessa para outra com tudo engatilhado, que era só para produzir mesmo. Aí juntava de dupla, depois apresentava todo mundo para todo mundo trocava o que fez, tinha as críticas, o que não estava bom, a gente melhorava, mas isso era inovador também. E no sábado tinha o trabalho comunitário, né, o trabalho com a comunidade, que a gente trabalhava sábado sim, sábado não. E às vezes trabalhava domingo. As discussões eram variadas, né? Então eu costumo dizer que era um método que, por isso, precisava muito do comprometimento do educador, do professor, ou seja, do profissional que estivesse à frente daquela sala, porque ele não tinha assim, uma regra para ser cumprida. Ele tinha que fazer uma discussão com o grupo, envolver aquele grupo a qual ele estivesse trabalhando, assim, de forma a
propiciar que ele conseguisse interpretar, né, o texto que normalmente a gente usava muito recorte de jornal, revistas, né, a gente trabalhava muito com esses recortes. Ele tinha que interpretar esses textos, né, e levar para a vida. Baseado no pensamento de Paulo Freire, o PAC buscava na vivência dos educandos o objeto de discussão e estudo, sendo este o referencial para a alfabetização. Desta forma, os educadores aplicavam na prática os conhecimentos sobre Paulo Freire, Emília Ferreiro e Vygotsky, que aprendiam nos magistérios e cursos de pedagogia, sendo também mais interessante para o educando em relação ao seu aprendizado e à sua ação cotidiana para a mudança da realidade. As nossas formações, elas versavam em cima de como trabalhar com a questão da alfabetização em sala de aula, à luz de Paulo Freire e à luz do tema gerador. Nós tínhamos formação de professores para nós buscarmos os alunos os temas que oriundos mesmo da vivência deles. Então, o tema gerador, ele partia da vivência do aluno. Então, era o aluno que trazia os conteúdos que nós iríamos estudar na sala de aula. O professor identificava alguns e o aluno ele trazia a maior parte. Então, assim, a função nossa enquanto coordenador era um pouco articular esse trabalho pedagógico com essa situação vivenciada pelos alunos ali no dia a dia. Os professores educavam, mas aprendia muito também com eles, com as histórias deles, né, que eles passavam as suas experiências, né? Então era uma troca, né? Uma troca que a gente fazia. Então, para mim, aí foi muito bom. A gente não estava lá só para o salário, estava lá porque acreditava numa educação daquele tipo, né? O alcance do programa foi grande, apesar de ter durado apenas 2 anos. Participaram do PAC cerca de 4.030 educandos, segundo o levantamento obtido em agosto de 1992. Dados mais específicos sobre o número de educandos alfabetizados, por exemplo, não estão registrados, uma vez que o programa teve curta duração e, com a mudança de administração no município, muitos documentos se perderam. Esse programa partiu desse princípio, como motivar para que o aluno foi. E uma das coisas, primeiro, é ter a sala de aula do lado da casa dele, já facilitava. Então, às vezes ali na sociedade amiga, um salãozinho ali da igreja, às vezes até numa garagem lá a gente fazia, na casa que alguém cedesse. Tem alguns locais que às vezes o próprio morador cedia o espaço. Então, assim, isso facilitava, né? Isso já era um ponto positivo, você está perto da sua casa. Depois você está nas pessoas que você convive no dia a dia ali, né? E outros apoios que tinha da comunidade, também isso incentivava. Então o alcance foi grande, né? Algumas comunidades avançaram mais, outras menos, né? Hoje, se a gente andar pela cidade, a gente vai ver que temos aluno engajado em vários processos de luta em função da primeira atuação dele no programa, né? Então, acho que o mais positivo é isso, é andar pela cidade e ver que alguns alunos continuaram o processo de estudo, mas não somente isso, mas também se envolveram aí a luta, né, pelos direitos. Eu trabalhava na roça e depois resolvi vir para cá trabalhar, porque lá é difícil a roça, né? Aí cheguei aqui e comecei a estudar no parque, porque o parque é muito importante para a gente que vem de lá sem leitura, né? Na cidade é onde a gente precisa mais de leitura. E meu pai era contra que menina, sendo mulher, que estudasse, né? Aquele tempo do... Então eu tinha vontade de estudar, sempre tive vontade, mas ele não deixava. Ele falava assim, que menina mulher não precisava de estudar, que o marido, quando casasse, aí que estudasse. No PAC, enxerga-se um grito por direitos, que em grande parte ainda não foram conquistados.
Apesar do novo contexto em que vivemos, com um novo perfil de analfabetos e com a criação e manutenção de analfabetismos, o programa Alfabetização Cidadania deixou grandes legados, dignos de reflexão para as ações na área de educação. Todo e qualquer programa de educação é uma resposta para aquele momento em que ele foi planejado, né? Quer dizer, a educação tem que estar construído de acordo com a conjuntura em que ele vive. Não dá para você simplesmente pegar e falar, olha, o PAC foi bom, ótimo, a gente pode chegar a implantar isso hoje? Não, claro que não, né? Eu acho que hoje nós temos outras realidades, né? Hoje nós temos outras necessidades e a gente tem que montar um programa de acordo com essa realidade. Não nos conformarmos e talvez não falarmos mais aquilo que se falou como ato de conformismo no mundo político brasileiro. E quem é que disse que todo mundo quer se alfabetizar? E quem é que disse que todo mundo quer ser feliz? Então há uma confusão, porque é possível que o ato de alfabetizar-se seja, para o Brasil, componente da alegria, componente da felicidade. Mas isso tem que ser descoberto, vivido, dentro do movimento social em que as pessoas estão também, né? Então não é mesmo o laçar ou o buscar, mas é o criar espaços de direitos na cidade, né? Porque daí você vai realmente tendo uma presença participativa e a gente não deverá se conformar nunca com a falta desse direito constitucional. Apesar dos avanços sociais nos últimos 20 anos, a desigualdade se reflete e se reforça com as taxas relacionadas à educação. Cerca de 9% da população brasileira ainda é analfabeta, como indicam dados do censo de 2010. É preciso unir discurso, utopia e ação para ter, nas políticas educacionais do país, um dos instrumentos na busca por uma sociedade justa, igualitária e solidária.